A Bola Não Para está no ar para você que acompanha através da Vivo TV, no canal de São Paulo, através do canal 26 Fibra, também pelo site do canal de São Paulo, canal sp.com.br, pelo meu canal no YouTube, se inscreva lá, canal do Fred Júnior. Toda semana tem, no mínimo, uma entrevista inédita para falar de esporte para você. Se não, mais que uma, duas, três. Sempre é importante a gente falar de esporte, de futebol, e o programa Bola Não Para é desta forma. E com muito feliz até recebendo um campeão já. Márcio Zanardi, o técnico do São Bernardo, campeão da Copa Paulista 2021, com honra, então, a gente recebendo um campeão aqui no programa Bola Não Para. Márcio, tudo bem? Um grande abraço a você. Bom dia, Fred. Prazer, um grande abraço. Fiquei muito lisonjeado com o convite. O prazer é todo meu. Prazer é meu, Márcio. Primeiro já vamos... antes de falar da conquista, Márcio, vamos falar um pouquinho de você, que é importante, né? Você teve um trabalho de jogador, né? Jogador de transição para treinador mais na base, agora sim no profissional, né? A gente pode falar assim, no adulto, né? Porque na base a gente tem aí os adolescentes quase se tornando adultos, mas queria que você falasse contasse um pouquinho da sua caminhada, porque eu gosto de apresentar os personagens para as pessoas que estão assistindo, às vezes não conhecem tanto assim a história, e é importante, por trás de um treinador tem uma história aí importante que faz com que você tenha escolhido para ser treinador de futebol, Márcio. É verdade. Eu comecei família de atletas, meu pai, meu irmão, sempre vivenciamos aí o futebol. Fui atleta até o Sub-20 do São Paulo. Por N situações, não fui atleta profissional e por também não abrir mão de algumas coisas, né? Porque para ser atleta profissional você precisa abrir muito a mão de muitas coisas, né? Então eu naquele momento não queria abrir mão dos meus estudos, do que eu acreditava, e fui para um outro caminho. Fui para o estudo, fui para ser treinador de amador, de faculdade, de ligas jurídicas, OABs, enfim, todo o caminho que o treinador precisa, né? E passei pelo Grêmio Osasco, recebi uma proposta para trabalhar lá fora do Brasil, no Al Nassr, junto com meu irmão, fizemos um projeto bacana em Dubai. Quando eu voltei, eu recebi uma proposta do Corinthians, o Marcelinho Paulista me convidou para ser treinador do Corinthians, e só que não existia uma categoria. Eu fui ser um treinador da avaliação, passei por todos os processos, avaliação, peneira, fui treinador sub-11, auxiliar sub-11, treinador sub-13. Em 2014 eu fui ser treinador do sub-15, onde eu participei sub-15, sub-17, sub-20, fui campeão mundial sub-17 com o Corinthians, fiquei 6 anos, quase 7 anos no Corinthians. Depois do Corinthians eu fui para a Portuguesa como treinador do sub-20, fiz Copa São Paulo pela Portuguesa, chegando em terceiro lugar, perdendo para o Flamengo numa competição ali incrível, a Portuguesa com vários problemas. Subi para o profissional com o PC Guzmão como treinador, fui auxiliar do PC Guzmão no profissional, foi um cara que me ajudou, me ensinou. Depois disso, recebi uma proposta do Guarani para montar um projeto sub-20 para a Copa São Paulo. Fiz esse projeto com a Magno, com o Guarani, formei Bidu, Davó, Mateuzinho, Renan. Também perdi para o São Paulo na semifinal na Copa São Paulo. E numa transição de profissional, eu recebi a proposta para ir para o Santos. Quando eu fui para o Santos, para ser treinador do sub-20, sub-23, e quando eu percebi, eu estava fazendo parte da comissão do Sampaoli. Eu era o único brasileiro a participar da comissão do Sampaoli. Foi um trabalho incrível, entender o Sampaoli com aquela maluquice dele, mas um cara muito difícil de trabalhar na gestão de pessoas, mas um cara muito solícito, muito aberto, e onde eu aprendi muitas coisas com ele. E quando eu saí do Santos, o São Bernardo tinha feito uma proposta para mim, o Lucas e o Roberto, que eles tinham comprado um clube, e eu não hesitei. Eu falei, eu vou para o São Bernardo porque eu preciso fazer o meu trabalho no sub-20, formar atletas, e sabia que eu poderia ter uma oportunidade no profissional, e foi o que aconteceu. Legal. Então, a minha trajetória é mais ou menos assim. Muito bom. E eu sei como você é ligado à base, né, Márcio? Então, eu tenho feito muitas matérias a respeito, assim,
sobre os sonhos, né? Outro dia eu conversei com a Silvana do Sindicato dos Atletas, assistente social, né? Que faz um trabalho bonito aí de serviço social em relação ao jovem atleta. E a gente, como um jornalista, tanto tempo aí já na carreira, mais de 20 anos, né, Márcio? A gente, às vezes, encontra, poxa, nas redes sociais vem pai, vem tio, vem parente, pô, meu filho joga demais, meu filho não sei o quê, ajuda aí, você não pode indicar, tal. E o funil é muito pequeno, né, Márcio? Eu gostaria até que você falasse um pouquinho sobre isso, porque a gente vê que às vezes as famílias depositam, né, as chances, né, de uma vida, uma mudança financeira, né, vendo que os milionários do futebol, representa 1% do jogador de futebol, da carreira de jogador de futebol aqui no Brasil, infelizmente, gostaríamos que fosse muito mais, mas a realidade é essa, né? Poucos são os milionários, né? A maioria ganha um salário mínimo, ganha mal, às vezes nem recebe, né? E para você chegar a esse momento do profissional é muito difícil. O funil é muito curto, é muito pequeno. Eles fazem alguém para trazer essa realidade, Marcos, porque às vezes as pessoas... E a gente não quer destruir sonhos, mas a gente não quer também iludir as pessoas, né? Porque as pessoas também se iludem, né? Pensando que é muito fácil. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse lado, e você, claro, conviveu com diversos pais, mães, a família que achava que o filho era craque, podia até ser, mas isso também, essa ansiedade de se transformar em um novo craque, atrapalha também para que se vire e realmente se torne um jogador de futebol, porque a regra não é assim, né? É um ótimo jogador na base e se torna um ótimo jogador no profissional. Às vezes não é desse jeito também, né, Márcio? Você falou muito bem. É muito complicado a categoria de base. Eu costumo dizer que time grande é uma exceção. Palmeiras, Corinthians, Santos, São Paulo. Não é a realidade do futebol brasileiro, não é a realidade. A categoria de base, eu passei por Portuguesa, Guarani, clubes aí tradicionais com muita dificuldade. Hoje eu vejo o Guarani quase subindo para a Série A com uma organização, mas eu peguei um momento muito complicado. O funil é muito pequeno, porque eu costumo dizer, o que eu não quero para os meus filhos, eu não quero para o filho dos outros. É muito louco, porque eu mexo com sonho. Desde a peneira, eu mando o jogador embora. E eu tenho muita ciência disso, porque eu acabo com o sonho de muita gente, né? Acabei, mas eu tinha que ser muito realista, ser muito honesto, porque nunca chegou um jogador para mim, professor, esse jogador é mais ou menos, sempre chega o craque. Mas o craque aonde? O craque no prédio, na escola. Quando eu falei que eu não quis abrir mão de muitas coisas lá atrás na minha vida, porque eu fui atleta, joguei na base do São Paulo e eu não precisava do dinheiro. Eu tinha uma estrutura, eu tinha uma família, eu jogava porque eu gostava. Mas eu competia com os meus companheiros, eles por um prato de comida, por uma sobrevivência. Então, é muito complicado hoje. E a gente mexe com sonhos e com frustrações. E esses jogadores, quando estão em time grande, eles não estão acostumados com a frustração, porque todo mundo só fala coisa boa para eles. E eu, como treinador, eu sou o treinador, eu sou o pai, eu sou o irmão, eu sou o psicólogo, eu sou o professor, eu formo caráter. Então, é muito complicado. E não é fácil. Aqui no São Bernardo, para eu montar um time que vai jogar agora as oitavas de final contra o Corinthians, jogar de igual para igual, a grande maioria é com salário mínimo ou sem salário, é com a força, é com a entrega, com a dedicação, e a maioria não vai ser atleta profissional. Isso é complicado. Então, eu formei Pedrinho, eu formei o próprio Marquinhos, que está na seleção, Malco, Arana, e entre outros. E quantos passaram na minha mão, né? Então, são quase 15 anos de futebol de base. Então, a realidade ela é muito dura, não é fácil, não ganha dinheiro, sofrem bastante. O jogador de futebol ele abre mão de muita coisa da idade para poder chegar onde ele chega. E se ele não vir atleta profissional, ele frustra, ele arrebenta o pai, a mãe, o irmão, os tios. Eles têm uma família inteira por trás, que é uma cobrança
desnecessária, uma cobrança muito ruim. E eu já vi muitos atletas chegarem com 20 anos não querer mais jogar futebol. Então é duro. Porque não aguenta a cobrança, né? A esperança de uma família inteira, né? Uma mudança de vida que às vezes não... Claro. Né? E não é simples, né, Márcio? Porque assim, o que me assusta bastante nesses contatos, né? Que a gente tem, eu imagino você, né? Você que trabalha com futebol, mas a gente que é jornalista, a gente recebe, poxa, eu recebo diversos vídeos, pedidos. Eu compreendo, mas eu não posso ajudar, eu não tenho como ajudar. Mas eu compreendo. E até às vezes assisto também e vejo assim que igual tem um monte. O cara tem que ser diferente, né? Já nessa idade, né, Márcio? Igual, o funil é tão curto, né? Igual você já tem, às vezes, com você treinando, né? Você precisa que o cara seja diferente do que você já tem, né? Assim, quando você tá num sub-20, o sub-20 hoje, ele já é muito parecido, ele já é profissional, os atletas já a partir do sub-17 já tem contrato profissional, nos clubes grandes, então nem se fala. É difícil você pegar um jogador de 20 anos que nunca passou em nenhum lugar e virar. Agora acontece. Sim. Então eu sou um cara que eu sempre observo, os vídeos, eu costumo dizer que nunca chega vídeo ruim para mim. Só os melhores momentos. Mas assim, é aquilo, ver um garoto para jogar comigo, para fazer avaliação comigo, se ele não for melhor do que o que eu já tenho, eu não posso ficar. Claro. Então, esse trabalho de avaliação tem que começar lá atrás, no sub-11. A cobrança com os treinadores novos ela é muito grande por resultado, e aí você acaba atrapalhando na parte de formação, na parte de... Porque onde é uma parte mais lúdica, é uma parte que não tem que ter cobrança, o jogador tem que jogar em várias situações, tem que brincar, Mas já no sub-20, o funil já está muito lá em cima. Para o profissional nem se fala. Então, é muito duro, é complicado, mas eu procuro sempre observar. Às vezes, a gente faz uma avaliação, o menino fica 4, 5 dias, aí o empresário fala, pô, mas ele só ficou 5 dias. Infelizmente, é dessa forma. Eu não posso ficar um mês com o atleta para saber... a nota de corte ela é muito alta, então passa jogadores e por isso que às vezes o jogador não deu certo aqui, ele estoura em outro lugar. E eu costumo dizer que o atleta termina a formação com 23 anos, então o profissional precisa terminar essa formação dele também, claro, né? Claro. Então... E Márcio, claro, você lembrou de alguns nomes aí, já citou de sucesso, mas teve algum que você já falou não e depois você viu que estourou, assim? Você consegue lembrar alguém? Eu sei, são milhares, mas você tem algum que você... Acontece, claro. Eu tinha o Nonato, que está estava no Inter de Porto Alegre, está no Fluminense. Ele estava no Fluminense. O Nonato era meu jogador no Sub-15 do Corinthians, mas eu tinha Matheus Pereira, eu tinha Fabrício Oia, eu tinha Pedrinho. Então, ele foi um jogador que eu não mandei embora, mas ele não tinha espaço naquele momento. Então, ele foi para o São Caetano, ele foi jogar uma Copa São Paulo, ele performou, foi e estourou, e a gente fica muito feliz quando acontece isso. Então, mas passa, não tem... Agora, a gente procura errar o mínimo possível, né? Porque nós vamos errar, ainda mais na formação. Sim. Né? Então, eu hoje mesmo, no domingo, eu joguei contra o Botafogo e o atacante de lado era o Bruno Michel. O Bruno Michel foi meu atleta no Sub-17 do Corinthians. Então, naquele momento, ele jogou comigo, nós fomos campeões da Copa do Brasil Sub-17, mas como eu subi por 20, o clube achou que ele não tinha uma condição para continuar no Sub-20, ele foi rodar, foi amadurecer em outros lugares, jogou fora do Brasil e voltou para o Figueirense, voltou e tá. Então, assim, acontece bastante, sem dúvida. E voltando aos tempos de peneira, Márcio, assim... Você sabe que o jornalismo esportivo a gente brinca que é um jogador frustrado, né, Márcio? Eu lembro que eu fiz as peneiras aí, eu fiz uma no Santos com o Coutinho, isso em 1995. Falecido Coutinho era o técnico da base do Santos. E aí já começou errado, porque falaram que a gente tinha que ir para a Vila Belmiro, todo mundo foi para a Vila e já era no CT Rei Pelé, já tinha o CT Rei Pelé na época. E o gramado batia no nosso joelho, Márcio. Tava no recém feito o terreno lá, então tava bem no começo. Imagina. Aí tinha goleiro, tinha aquela fila, lateral direita, aquela fila, tal. Aí do meio para frente, então a fila era gigantesca, né?
Eu acabei até participando do treino, mas meu irmão que foi comigo, por exemplo, não participou. Fiquei um pouquinho lá, mas depois eu acabei saindo do Santos, que era muita bagunça e tal, e o Coutinho tá num mau humor, viu, Márcio? Meu senhor do céu. E ele colocou o time da Copa, o time da Copa São Paulo para jogar contra o pessoal da Peneira. E o pessoal da Peneira tava ganhando do time da Copa São Paulo, inclusive, na época. Mas assim, já era difícil lá, eu tô falando de 94, 95. E claro que o futebol ganhou uma dimensão muito maior, com valores astronômicos em relação à Europa, tudo isso. Eu acho que deve ser uma concorrência ainda maior. É desse jeito ainda a peneira, Márcio? Você que fez, claro, há alguns anos, não agora, mas você sabe. É dessa forma ainda, aquela fila gigante para cada posição, e essa loucura toda para você poder avaliar em instantes, numa partida, e conseguir avaliar aquele um pouquinho mais diferente que o outro, assim, nesse momento? Então, quando eu cheguei no Corinthians, você imagina o Corinthians, né? Sim. O Corinthians, a avaliação, eles iam no Parque São Jorge fazer avaliação numa segunda-feira. A fila era 400, 500 pessoas, impressionante, e era isso daí. Montava 20 minutos, que milhares de gente, eu falei, gente, a gente precisa fazer alguma coisa diferente, porque vai passar muita gente. Sim. O que nós começamos a fazer? Nós fazíamos a peneira, por exemplo, você fazia a inscrição, chegava lá, você tinha terça e quinta para treinar. Então, eu coloquei 2 dias. Já ajuda. Já ajuda. Então, eu fazia assim, terça e quinta você faz a avaliação. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa diferente, porque eu tinha os treinadores da base, sub-11, 13, 15, 17 e 20. Eles não tinham tempo para ver a peneira. Eu falei, eu preciso fazer uma coisa diferente. Eu selecionava na terça e quinta os melhores. E de segunda e quarta, eu treinava esses meninos que eu selecionava para poder ter o feedback, saber como ele funcionava e começava a montar uma estrutura. Então, eu montava uma seleção da peneira. Quando eu tinha, pelas idades, quando eu tinha um time de cada categoria, eu ia lá no Narciso, que era o treinador. Eu falei, Narciso, eu preciso que você olhe os meus jogadores. Ele, que dia que você tem? Eu falei, qualquer dia, monta a sua agenda. Então, eu chegava no Narciso, fazia um jogo-treino contra o Sub-20. Falei, você gostou de alguém? Ele falou, não gostei. Falou, eu liberava, mas eu mostrava. Muitas vezes, ficava 1, 2, 3. No Sub-11, Sub-13, Sub-15, eu cansei de colocar jogador, porque o treinador falou, mas esse é melhor que o meu, esse aqui tá bem, deixa ele aqui. Então, eu achei uma maneira de mostrar para os treinadores sem ele perder esse tempo. Você tem aquela mesmice, aquela coisa chata de ficar vendo o jogo, aí o cara não olha. Então, assim, o Pedrinho, por exemplo, olha só o Pedrinho, quando eu era treinador do Sub-15 do Corinthians, ele tinha sido mandado embora do Vitória, tinha sido mandado embora do São Paulo. Caramba. E chegou para mim o jogador, olha, é muito pequeno, muito mirrado, com muita qualidade técnica. Só que ele já veio direto para a categoria. Quando eu acabei o meu treino, eu peguei alguns jogadores da avaliação e fiz um trabalho com meus reservas, tudo e tal. E o Pedrinho estava lá. Só que ele não pegava na bola. No final do treino, meteram uma bola para ele assim, ele deu uma dominada na minha frente de chaleira. E eu falei, esse menino é diferente. Falei, aí no outro dia eu já comecei a colocar ele dentro dos processos. E aí a gente foi vendo que ele tinha qualidade, e quando eu aprovei ele, junto com o Marcelo Rospide, teve muita dificuldade lá, porque ele era muito pequeno. Eu falei, gente, ele é pequeno, mas ele tem uma inteligência fora do normal. Então, assim, a gente cuida dele, porque ele vai jogar, ele vai performar, vai subir 15, 17, 20 no profissional, e foi o que aconteceu. Então, o Corinthians teve a paciência de cuidar dele, e eu montava os times e deixava ele sempre solto, dentro de uma filosofia, não queria que ele marcasse volante, aquelas loucuras todas, mas a gente tem que ter esse feeling. Então, foi muito bacana. Mas na peneira, a gente inovou numa situação diferente lá atrás do Corinthians. Legal, isso é bom, foram boas ideias aí. Nós estamos conversando com o Márcio Zanardi,
que é técnico do São Bernardo, foi campeão da Copa Paulista 2021. Eu quis pegar esse lado da base, sempre importante, porque é um assunto que vira e mexe aí, a gente fala, porque a formação é o ideal. Se a gente está reclamando que o futebol brasileiro hoje caiu tecnicamente, a formação tem que ser bem feita, né? Enquanto mais a gente tiver qualidade, né, e excelência nesse cuidado da formação, mais chance a gente tem desse funil tão difícil sair bons jogadores. É óbvio que o jovem atleta no futebol brasileiro rapidamente vai embora, né? Não fica aqui e vai embora, mas vamos formando jogadores. É importante ter a qualidade para a gente voltar a ser o chamado país do futebol. Mas vamos no intervalo. Na verdade, né, Fred? Sim. O Brasil ainda é o maior formador de atletas e exportador para fora. Sim. Então, assim, matéria-prima nós temos. Basta ter estrutura para poder aproveitar isso aí, para voltar a ser ao país do futebol. Vamos ao intervalo e já voltamos com mais A Bola Não Para. Eu tô aqui no Versa Brooklyn, estúdio 1, 2, 3 dormitórios, com o senador Milton Campos, 175, claro, no Brooklyn. E o Lazer Piquet da Camargo Corrêa, conta pra gente. O lazer nosso é completo, você tem salão de festas no térreo, você tem uma piscina no 6º andar, que são das unidades não residenciais, e você tem uma segunda piscina semiolímpica no rooftop, no nosso terraço. Vale a pena conhecer aqui o Versa Brooklyn. Para estar de volta para você no canal de São Paulo, Vivo TV, canal 26 Fibra, site do canal de São Paulo, canal sp.com.br, meu canal no YouTube, se inscreva lá, canal do Fred Júnior, toda semana, no mínimo uma entrevista inédita falando de esporte para você, e hoje conversando com o Márcio Zanardi, que é técnico do São Bernardo, campeão da Copa Paulista 2021. Mas só aproveitando, você falou aí do São Paulo e falou do Santos, né? Lá, do Santos, né, e eu... Por muito tempo, na Jovem Pan, fui setorista do Palmeiras. Hoje ainda sou setorista do Palmeiras pela Rádio 9 de Julho com Alex Miller, mas sou santista. Eu sou torcedor do Santos, por isso que eu fui lá na peneira do Santos. Não, aquela vontade de querer jogar no Santos. Fiz em outros lugares do Nacional, passei e tudo, mas assim, eu jogava futebol de salão, então por isso que também ajudou na época também. Mas virei jornalista. É melhor assim, melhor assim. Tá certo. Mas o Santos existe essa cobrança, né? Pão quente a toda hora, né? Parece padaria. Tem que ser essa obrigação de ter novos Robinhos, novos Neymares, né? A primeira geração dos meninos da Vila, o pessoal relembra do Juari, do Pita, de toda a turma ali, né? Não é mais assim. O Santos, infelizmente, na base, a gente percebe que está sofrendo um pouco, né? Nas categorias de base, o Palmeiras está mais à frente, a gente percebe pelos resultados, né? A gente fala no resultado, né? O São Paulo, pela estrutura que tem também, né? O Corinthians sempre revelando jogadores, né? Você percebeu isso, Márcio, trabalhando lá assim? É uma coisa cíclica? É normal acontecer isso? E essa cobrança exagerada também atrapalha, isso que a gente está falando de cobrança, mas toda hora tem que sair um menino novo. O raio, lá no Santos, o raio cai mais que uma vez. Mas, na verdade, às vezes não é assim, por isso o Santos tem sofrido muito e está utilizando muito a garotada e às vezes eles não estão respondendo, porque realmente não é toda hora, não é pão quente toda hora, não é que nem padaria, Márcio. Olha, Fred, eu vou falar uma coisa. Quando eu estava no Corinthians, o Palmeiras estava numa situação muito complicada. Sim. Eu acompanhava o Palmeiras, sabia? A base do Palmeiras era muita dificuldade. 2014, 2015, 2013, o Palmeiras estava passando uma situação muito difícil. Eu acredito muito na organização, no projeto, nas questões que o João Paulo Sampaio entrou no Palmeiras ali, mudou. Trouxe profissionalismo, trouxe metodologia, contratação de profissionais. Eu no Corinthians, eu era o treinador, vamos falar, eu era o treinador do Sub-15, o Rodrigo Leitão era do 17, o Osmar Loz era do profissional, do Sub-20, o Tite era do profissional, nós tínhamos integração, nós tínhamos um coordenador, um gerente de futebol assíduo, era o Marcelo Rospide, foi o Marcelinho Paulista. Teve um ano que eu fui campeão paulista em cima do São Paulo, o Rodrigo foi campeão paulista em cima do Santos, o Osmar foi campeão paulista em cima... Então, assim, nós ganhamos tudo. Eu ganhei 16 títulos no Corinthians. O Corinthians tinha uma organização
Mas aquela questão política, quando entra uma outra gestão, eles trocam tudo, acham que está tudo errado. Tem coisas boas, tem coisas ruins, se adaptar. Quando eu cheguei no Santos, eu era o treinador do Sub-20, era o treinador do Sub-23 e fazia parte da comissão do Sampaoli. O Sampaoli usava 18 atletas do Sub-20 e 23 para usar como sparring. Eu não tinha tempo para treinar meu time. Eu nunca vi uma coisa dessa. E eu tinha que fazer treinos contraturnos porque eu tinha que estar no profissional alimentando ele. E depois que eu entendi a metodologia, e aí eu fui jogar contra o São Paulo, eu não sabia quem ia jogar. Mas eu entendi a metodologia dele e de utilizar os jogadores da base como sparring, foi uma coisa diferente. Mas quando eu fui jogar a Copa São Paulo, nós perdemos para a Ponte Preta, nós saímos invicto. E o gerente de futebol me chamou e falou assim: Márcio, o resultado não foi bom, a gente vai ter que mudar. Eu falei: Jorge, era o Jorge Andrade. Eu falei: Jorge, o resultado esportivo não foi bom, mas nós vamos colocar de 10 a 12 jogadores no profissional, com conceito, com trabalho, com mudança de comportamento, mas faz parte. E isso aconteceu, esses jogadores... eu consegui trazer Lucas Braga, consegui colocar o João, consegui colocar todos esses jogadores em condições e todos eles depois performaram numa final de Libertadores. O que falta do Santos é um pouco de organização, a organização de quem manda, de olhar com mais carinho a categoria de base, porque lá é um espaço que é iluminado, lá Sim. aparece jogador todos os dias. Então, precisa ter um pouco mais de organização, precisa confiar nas metodologias, confiar nos profissionais, trazer profissionais capacitados para poder performar e não só pensar no resultado esportivo. O resultado esportivo é uma consequência de um grande trabalho, não tem jeito. Claro. Quando você faz as coisas certas, você vai chegar, você vai jogar. Enquanto olharem a categoria de base só por resultado, vai ter muito problema. O Palmeiras fez isso, o São Paulo fez isso, o Corinthians está sempre oscilando, muda, troca, faz. Assim, quando não tiver uma sequência de trabalho, a gente tem muito problema. Então, eu acredito na sequência, no profissionalismo, na organização, porque senão fica assim, sai treinador, eles ficam mandando o treinador embora o tempo todo, não no sub-20, mas mesmo o treinador do sub-11, sub-13, por que ir embora? Não tem integração com o futebol de salão, sempre tem brigas, tem dificuldades. Então, enquanto mais a gente brigar com esse cenário, quem sofre é o futebol brasileiro. E lá no Santos troca a gestão, sai todo mundo, depois entra outros, né? Tem isso aí também, atrapalha bastante, não muda-se muito, né? Em pouco tempo, tudo que é planejado e projetado aí para a base. Mas o que falta é convicção, né? Sim, sim. Não tem que ser porque o cara é ligado a A ou B, né? Tem que ser porque o cara é bom ou é ruim, né? Pode ter uma troca ou outra, né? Mas assim, não todo mundo, troca um monte de gente. Sai todo mundo que não é ligado politicamente, isso é uma falha que o Santos tem incrível. Ninguém está nos ouvindo, Márcio, mas é verdade que o Sampaoli realmente não cumprimentava ninguém, não falava com ninguém de vocês, ele era mais... É um cara estranho, a gente pode falar assim, porque todo mundo fala muito... Ele é um cara meio estranhão mesmo. É assim mesmo? Assim, ele é um cara difícil. Ele é um cara difícil. A personalidade dele era muito forte, mas ele foi um cara muito bom, foi um cara muito aberto. Ele está aqui conversando com você, ele almoça com você, depois você encontra com ele no corredor, ele passa reto, ele não olha na sua cara. Ele é bipolar, maluco ao extremo, mas você precisa entender, você precisa conhecer as pessoas, é um cara vaidoso, era um cara... Eu não tenho o que reclamar, porque assim, não sei o porquê que eu caí na graça dele, eu fiz o meu trabalho, ele me questionava, eu questionava os pontos dele, mas ele sabia que eu era incisivo dentro da minha personalidade, também nunca falei amém para ele, e as coisas encaixaram, mas ele não era uma pessoa fácil de relacionamento, não. Muito difícil. O Serginho Chulapa já várias vezes publicamente reclamou, Arzu também, provedor de goleiros, também já reclamou, e outros. Assim, o que ele fez com o Serginho foi muito complicado. O Serginho não tinha função nenhuma, o que ele fez com o Arzu também foi muito complicado, entendeu? E eu convivi, sou muito amigo do Arzu. O que ele fez com o Serginho ali foi difícil, porque o Serginho, um cara que tem uma história impressionante, né?
Mas também faltava um pouco de interesse do Serginho de estar lá, de participar, então aí é uma briga de vaidade do cacete ali também, mas enfim. Acontece. Márcio, vamos falar já do São Bernardo, uma conquista importante, uma Copa Paulista. Normalmente, o que acontece? Né, você pode contar, claro, o São Bernardo tem um trabalho diferente, mas normalmente o que é? Os times na Copa Paulista, às vezes jogam um Paulistão, às vezes não tem calendário, aí acaba montando um time, entre aspas, inferiormente, tecnicamente inferior, né? Em virtude de custos, de gastos, né? E aí esse time da Copa São Paulo se vai bem, da Copa Paulista se vai bem, acaba às vezes nem sendo aproveitado muitos no Campeonato Paulista no outro ano, né? Por competições, né? Um time às vezes montado por competições. O São Bernardo é diferente, então assim, faz um trabalho a longo prazo, quer ter um calendário nacional e isso é muito importante. Qual é a sua avaliação? A importância desse título não é só a conquista no campeonato, que é sempre bom conquistar, mas o que vem pela frente, pós-conquista. O que o São Bernardo está projetando através do seu trabalho, através do trabalho da diretoria, após essa conquista, né, que foi difícil, perdeu a primeira partida, o Botafogo 2-0, faz o 2-0, vai para os pênaltis, ganha nos pênaltis, né, não foi fácil. O que é projetado, né? Essas diferenças que tem da Copa Paulista para o Campeonato Paulista e essas faltas de jogos nos calendários aí. Você tem razão, porque o São Bernardo vem há 2 anos aí com uma organização, com uma metodologia, com uma gestão, mas são campeonatos totalmente diferentes. A 2 foi campeão, a Copa Paulista, para quem está aqui em São Paulo, é um campeonato muito importante, principalmente para quem não tem um calendário. Então, você consegue contratar jogadores até para o segundo semestre, e é muito ruim você não ter calendário. Conquistamos a vaga para a Série D, então o São Bernardo está entrando para 2022 com o Campeonato Paulista, com Copa Paulista, com Série D, com calendário cheio, e já começa a entrar no calendário nacional. Mas são campeonatos totalmente diferentes. A Copa Paulista é isso mesmo. Os grandes entram com o Sub-23 ou com alguns atletas que não estão utilizando o profissional para rodar. Nós entramos justamente para buscar o calendário, então por isso que o São Bernardo também manteve um elenco mais caro, porque a gente precisava, a gente queria realmente esse calendário. Mas agora a gente vem um Campeonato Paulista que é um torneio totalmente diferente, é o melhor campeonato regional do Brasil, com um nível muito grande, e a gente precisa performar não só para se manter. A gente sabe que se manter na primeira divisão ela é importante, não é fácil, mas a gente tem trabalho, tem jogadores para a gente buscar coisas maiores. E aí já vem um contraponto que vem uma Série D, que é um outro campeonato que você tem que ter jogadores para aquela série. Então, nós estamos aqui junto com o Lucas Andrino, que é o nosso executivo, tomando as melhores decisões de jogadores para poder jogar as 2 competições na maior excelência possível, mas não é fácil. Então, são competições totalmente diferentes que você vai precisar de jogadores para cada competição. E já para a parte final da entrevista, agradecendo a sua atenção, Márcio, como você vê, você também enfrenta uma realidade diferente, treinando o São Bernardo. O São Bernardo, claro, tem uma estrutura diferente também em relação aos outros clubes, mas tem muito as defesas agora de tem que se acabar com os regionais, os regionais atrapalham o calendário, né? Essa discussão, como a pandemia acabou, né? Foram 2 anos de calendário muito justo, né? Se espera em 2020 e 2022 uma diferença, né? Um calendário, claro, pesado, mas não tão jogos atrás de jogos. Como que você vê? Você acha que seria um erro acabar com os regionais, Márcio? Você que convive aí e teve uma Copa Paulista como um exemplo também, seria prejudicial para o futebol brasileiro acabar com os regionais? Ou que tenha os regionais sem os grandes, por exemplo, que também acaba perdendo um pouco o brilho, os patrocínios, né, o interesse da televisão também? Você acha o que você pensa a respeito? Eu acho assim, quando nós estamos desse lado, a gente tem que entender, é a mesma coisa na categoria de base. Os grandes, eles estão num nível muito diferente, numa realidade diferente, mas a maioria está desse lado. A maioria necessita desse calendário e dessa competição,
Porque se ele só pensar nos grandes, o futebol brasileiro vai acabar. E quem vai formar os jogadores para os grandes são os menores, isso é fato. Então, precisa ter pessoas capacitadas de sentar e observar melhor o calendário, em todos os sentidos. Fazer isso aí, fazer o Campeonato Paulista sem os grandes é fora de cogitação. Mas o grande ele pode entrar com outros jogadores, ele tem elenco para isso, ele pode rodar jogadores do sub-20 que não jogam no profissional. Então, assim, eu acho que é importante, porque se eu estou lá no Palmeiras, se eu estou só jogando Brasileiro, Libertadores, claro que as outras competições menores ela vai me atrapalhar, mas a gente tem que ter serenidade, pensar no todo, pensar em quantos atletas profissionais irão ficar desempregados, comissão técnica, treinadores, profissionais, quantas pessoas depende disso daí. Então a gente tem que tomar muito cuidado para ser muito enfático, tem que acabar. O futebol precisa de competição, precisa ter gestão, precisa ter organização. Então, eu sou muito a favor, porque é importante. Se não for dessa forma, como que o São Bernardo ia conquistar, ia chegar numa Série D? Então, fica muito difícil. Márcio, foi um prazer falar com você. Parabéns pelo título aí da Copa Paulista com o São Bernardo. Você tem contrato até quando com o São Bernardo, Márcio? Eu tenho contrato já até 2023. A gente tem bastante coisas aí. As coisas são, graças a Deus, eu tenho pessoas ali que cuidam da minha carreira e hoje são os proprietários do São Bernardo. Então a gente tem uma relação muito bacana, de confiança dos dois lados. Então, assim, a gente tem um contrato bacana, eles cuidam da minha gestão. E o São Bernardo ele vem com um projeto muito grande aí, sim, nos próximos 10 anos aí de estar entre os grandes no cenário. Então tem muito trabalho, então eu espero continuar aí muito tempo nesse trabalho aí. Eu já conversei com o Lucas Andrino, já fiz uma live com ele falou dos planos aí para o São Bernardo e tomara aí essa conquista da Copa Paulista já mostra um exemplo do que o trabalho que está sendo realizado, o que pretende aí o São Bernardo para as próximas temporadas aí. Quem sabe um novo Red Bull Bragantino aí do ABC, né? Quem sabe seja um time desse pote, né, Márcio? Essa é a expectativa. Mas foi um prazer falar com você. Boa sorte, espero conversar com você, Márcio, em outras oportunidades. Tem o meu programa também no estúdio do Canal de São Paulo, também vou falar com o pessoal da Tudo lá, para você fazer uma visita lá e também de falar um pouquinho mais de futebol e mais do seu trabalho também no São Bernardo. Quis falar de um geral, que o programa aborda muito mais aspectos gerais do que o factual, mas sempre é bom aí poder falar de futebol. Muito obrigado, viu, Márcio? Boa sorte e sucesso para você. Muito obrigado, tá, Fred, pelo convite. É um prazer, estou sempre à disposição. Eu acho que a gente precisa ter programas como o seu para explanar outras coisas e, enfim, estou muito feliz, tá? Pode contar comigo aí a hora que quiser. Parabéns e muito obrigado, tá? Um abração. Valeu, agradecendo o Márcio Zanardi, o técnico do São Bernardo, campeão da Copa Paulista, que participou aqui do programa A Bola Não Para, que volta semana que vem, sempre com um entrevistado, um convidado inédito falando de esporte para você. Até lá!